O Templo de Salomão. Parte 29. No vídeo anterior, estudamos as portas do santuário e do oráculo, compreendendo que elas representavam o acesso à presença de Deus. Assim como nenhum sacerdote podia entrar no lugar santo senão pela porta, também aprendemos que Cristo é a única porta de acesso ao Pai, conforme ele mesmo declarou: "Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo." Além disso, observamos que as portas eram de folhas duplas, formando 4 partes, o que nos lembra os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um revelando um aspecto da pessoa de Cristo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, no vídeo de hoje, vamos avançar nesse estudo e observar um detalhe igualmente significativo dessas entradas sagradas: o revestimento de ouro das portas do templo. Vamos ao conteúdo. Portas revestidas com ouro. Idem como no caso do santo lugar. Como vimos anteriormente. As dobradiças de ouro. Idem como no caso do santo lugar. Como vimos anteriormente. Pregos de ouro para o templo. 2 Crônicas 3 verso 9. Em 1 Crônicas 22 verso 3, temos pregos de ferro para o pátio, mas para o santuário propriamente foram utilizados pregos de ouro, com a mesma simbólica verdade daquilo que é divino. Nas Escrituras, pregos e estacas também apontam para Cristo como a estaca fincada num lugar seguro. Os pregos unem as coisas e as conservam no lugar. Eles se fixam nas paredes nas quais apoiam objetos. Assim, Cristo é tudo para a sua igreja. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele, pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Isaías 22 do verso 22 ao 25. Toda a glória do Pai é apoiada sobre Cristo. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Apocalipse 5 verso 9 e 12. Ele é a estaca da tribo de Judá. De Judá sairá a pedra angular, dele, a estaca da tenda, dele, o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Zacarias 10 verso 4. Ele é o prego, a estaca num lugar seguro. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Esdras 9 verso 8. As suas palavras são como aguilhões para nos estimular a seguir seus caminhos, como pregos que nos fixam, são a coleção de seus ditos, as palavras do pastor. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Eclesiastes 12 verso 11. Nós podemos nos apoiar nas suas palavras que são sempre firmes e constantes. Correntes de ouro diante do oráculo, 1 Reis 6 verso 21 e 2 Crônicas 3 verso 16. Havia correntes de ouro colocadas diante do oráculo como uma divisória. Provavelmente estas correntes serviriam para abrir as portas do oráculo. As correntes são feitas de vários elos. Em Provérbios 1 verso 9 e em Cantares, as correntes são utilizadas como ornamentos ao redor do pescoço do povo de Deus. As portas do santuário e do oráculo. Conclusão. Observamos nestas entradas do lugar santo e do oráculo que havia 8 portas ao todo, 2 jogos de 2 portas duplas. 8 é o número da ressurreição.
Portanto, não há erro algum quando identificamos Cristo como a porta, e as Escrituras mesmo o apresentam como a porta em várias passagens. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. João 10 verso 9. Uma porta e somente uma e, contudo, dois lados há. Do lado de dentro e do lado de fora, de que lado você está? Observe estas portas nas Escrituras. Cristo é a porta da salvação da arca de Noé. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Gênesis 6 verso 16. Cristo é a porta aspergida com sangue na Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Êxodo 12 versos 22 e 23. Cristo é a porta do tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Êxodo 26 verso 36. Cristo é a porta que manteve os sodomitas do lado de fora e os cegou. Saiu-lhes, então, Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal, tenho 2 filhas, virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Gênesis 19 do verso 6 ao 12. Cristo é a porta do aprisco. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará pastagem. João 10 do verso 1 ao 9. Cristo é a porta das bodas. Mateus 25 do verso 1 ao 13. Cristo é a porta do campo evangelístico. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16 verso 9. Cristo é a porta para o céu e o trono de Deus. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente, eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e, no trono, alguém sentado. Apocalipse 4 versos 1 e 2. Talvez o salmista estivesse se referindo a estas portas quando ele disse: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Salmos 24 verso 7.
Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.